Romanos, capítulo 8. Quero ler com você o verso 16 desse texto. A palavra de Deus nos afirma que o livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Roma. E o desejo do apóstolo Paulo era afirmar o coração dos cristãos, dos irmãos, que nós estávamos agora vivendo debaixo da graça de Deus. E nós, de uma vez por todas, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então, tendo esse desejo no coração, o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 8, versículo 16, e eu leio com vocês nessa noite. Diz assim, Romanos 8, 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, após lida a Tua palavra e na esperança de que o Teu Espírito Santo ministre poderosamente ao nosso coração, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreendermos os mistérios de Te conhecer como um Pai que ama o Filho e que, acima de tudo, sempre continuará amando. Para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém mesmo. A primeira coisa que Deus tem que ministrar no seu coração nessa noite, querido, é que o apóstolo Paulo, cheio da presença do Espírito Santo e cheio de Deus, ele afirma essa verdade ao meu e ao seu coração. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: eu tenho um Espírito. Querida, a primeira coisa que você precisa entender, se o apóstolo Paulo está falando que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito, é sinal que o Espírito do Senhor já está em você. Isso independe daquilo que você tem feito, isso independe daquilo que você tem sido, isso independe daquilo que você irá fazer ou deixou de fazer. O Espírito de Deus entra em comunhão com o seu Espírito e afirma essa verdade para a sua vida. E aí você recebe essa palavra e se identifica com aquele que é o Pai, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Querido, o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você que todos nós que me ouvem nessa noite fazem parte da família de Deus. Nós temos Deus como nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, a pessoa que está aí do seu lado não é nada mais, nada menos do que o seu irmão. Então, em nome de Jesus, olhe para esse irmão aí que está do seu lado e diz para ele assim: bem-vindo à minha família. Diz para ele assim: bem-vindo à minha família. Você e eu somos a família de Deus, você faz parte da minha família. E é interessante pensar sobre isso. É interessante pensar na nossa relação com Deus. O pouco conhecimento que você tem de Deus impede você de romper nas áreas que o Senhor Deus deseja que você rompe. Eu quero tentar levar você a compreender nessa noite que se você tem uma imagem negativa ou pouco conhecimento de Deus como o seu Pai, você não conseguirá compreender todo o mistério que se encontra em Deus, que é o Pai de todos os mortais existentes na face da terra. Então, um pouco conhecimento de Deus como Pai leva você a ter imagens distorcidas de um Deus como Pai. Eu quero nessa noite, baseado nesse texto, falar um pouquinho com você sobre 3 coisas que nós precisamos descobrir a respeito de Deus como Pai, que nos ajudarão a caminharmos nessa vida de uma maneira bem mais gostosa. Eu quero levar você a ter uma visão real daquilo que Deus é como Pai para nós. E dependendo da sua compreensão da expressão Pai, dependendo da forma com que você foi criado pelo seu Pai, quem sabe você terá um pouco de dificuldade para se entregar a esse Pai, que é amoroso, que é misericordioso e que é valorizador. Eu quero mostrar para você essas 3 figuras que eu encontro em Deus
E que se por um acaso você teve a figura de um pai que não era amoroso, que não era misericordioso e que não te valorizava, como você entender que Deus é tudo isso, aquilo que o meu pai não foi? Pastor, eu tenho 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, e eu não tive um bom relacionamento com o meu pai. Então, como conhecer a Deus como pai, se nós não tínhamos diálogo em casa? Como ter um relacionamento em Deus, se eu não tinha um relacionamento com o meu pai? Eu quero tentar chamar a sua atenção e voltar um pouquinho na história. Como é que era o temperamento do seu pai? Pergunta para a pessoa aí que está do teu lado, não importa se você tem 100 anos, não importa. Como é que era o temperamento do seu pai? Pergunta aí para esse irmão aí, como é que é o temperamento do seu pai? Como é que foi? Né? Como é que era você e o seu pai lá? Muito bem, me ajuda aí. Faz uma outra pergunta aí. Como é que foi o seu relacionamento com o seu pai? Pergunta aí para essa pessoa aí, como é que foi o seu relacionamento com o seu pai? Como é que era? Eu não estou perguntando para você como você é como pai, é diferente. A pergunta não é como eu sou como pai, a pergunta é como meu pai era comigo. Querido, muitas vezes, algumas pessoas que me ouvem aqui podem ter sido criadas por um pai, muitas vezes insensível. Muitas vezes um pai violento, muitas vezes um pai egoísta, muitas vezes você foi criado por um pai exigente, que você tinha que fazer tudo certinho, o seu quarto tinha que estar todo dia impecável, não podia estar uma meia jogada, e afinal de contas, o que é uma meia jogada? Mas pode ser que o seu pai tinha mania de limpeza e ele queria que tudo andasse lá no lugar. Quem sabe você cresceu com um pai que era insensível. Eu lembro de algumas experiências assim. Um dia nós estávamos andando de bicicleta e aí o filho ralou todo o joelho. Aí o pai disse assim: eu falei que você ia cair. Aí numa outra experiência o filho caiu e ralou o outro joelho. Aí o pai foi lá e passou aquele metiolate. Ardia. Mas ele cuidou do jeito dele. Eu não sei se o seu pai foi do tipo que olhava e dizia: eu falei que ia cair, ou foi daquele que te abraçava e passava metiolate. Mas independente do que você tenha passado, eu quero falar com você sobre conhecer a Deus como Pai. E a gente vai entender um pouquinho o que é isso quando a gente se torna pai. Quando a gente tem filho. E quando a gente vive uma parte da nossa vida por eles, não para eles. Nós vivemos para Deus, mas vivemos uma parte da nossa vida por eles. Porque é desejo do coração de todo pai ver os filhos crescendo e se tornando melhores do que nós. Então, pensando nisso, eu queria que você abrisse o seu coração agora para conhecer um pouquinho melhor Deus como Pai. E na minha pequena e humilde forma de enxergar as coisas, para mim a única maneira de você conhecer o amor de Deus como Pai é se você conhecer Jesus. Para mim não existe outra forma de você conhecer o amor de Deus como Pai se você não olhar para Jesus. Um determinado dia, Filipe chegou para Jesus e disse para ele assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E as Escrituras Sagradas nos dizem
que Jesus então olha para Filipe e diz para ele assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. E você pede: Senhor, mostra-me o Pai. Filipe queria uma revelação clara de Deus. E Jesus, isso está no livro de João, capítulo 14, verso 9. E Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com você. Olha, quem me vê, vê o Pai. Quem olha para a cruz consegue ver o amor de Deus como Pai. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, para você conhecer o amor de Deus como Pai, eu queria que você olhasse para Jesus. Primeiro, Deus, um Pai amoroso. Você pode repetir comigo assim: Deus, um Pai amoroso. E é interessante pensar nos atos de Jesus aqui na terra, porque ele demonstra um amor incondicional para todas as pessoas que se aproximavam para ele. Lembra de Jesus? E se você se lembrar de Jesus, você vai chegar à seguinte conclusão: o Pai ama o Filho, não por aquilo que o Filho faz. Imagine que você é chamado na escola para ouvir reclamações do seu filho. A minha pergunta é: você vai deixar de amar o seu filho por isso? Não. Você vai corrigi-lo para que isso não aconteça de novo. Então Deus nos ama não por aquilo que nós fazemos. O Pai ama o Filho não por aquilo que o Filho tem. E o Pai ama o Filho não por aquilo que o Filho é. Você consegue entender isso? Isso é amor de Deus Pai para com o Filho. Deus não nos ama por aquilo que você faz. Deus não te ama por aquilo que você tem. E Deus não te ama por aquilo que você é. Porque se você tiver um filho vagabundo, você não vai concordar com ele sendo vagabundo, mas você vai amá-lo. Porque Deus é amor. Se o seu filho conta mentiras, você não ama a mentira que o seu filho conta, mas você ama o seu filho. Então, Deus não nos ama por aquilo que eu faço. Deus não me ama por aquilo que eu tenho. E Deus não me ama por aquilo que eu sou. Porque Ele me ama independente de qualquer coisa. Por isso, quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que Ele amou um assassino, que segundos antes da sua morte, olha para ele e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele olha para o assassino e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que amor é esse, Jesus? Amor de pai para filho. Nós vivemos uma experiência bem interessante há alguns dias. Teve final do campeonato de futsal, e o time do Guilherme foi para a final, e nós estávamos lá na torcida, e de repente empatou e foi para os pênaltis. E aí, o primeiro bateu, eu lembro como se fosse agora, o Guilherme olhava para mim, e eu olhava para ele, e eu dizendo: vai rapaz, vai, e ele foi, e ele errou. Você lembra, né? Também lembro. Aí ele estava para baixo. Na hora eu também. Pode contar que o time perdeu? Pode, né? O time perdeu, ficou em segundo. Mas a hora que acabou, eu lembro como se fosse agora. Eu peguei meu filho, dei um abraço nele, olhei para ele e disse assim: você jogou como nunca. E mesmo errando, você não deixa de ser meu filho. Eu tenho o maior orgulho de ser seu pai. Aí ele olhou para mim e falou assim: e lá na bebê, você sempre bate? Eu falei: só não deixa o Cacau bater, que o Cacau erra toda hora, mas eu bato. E o Leandro batia também. Mas sabe, querido, independente daquilo que os nossos filhos fazem, a gente os ama. E não tem como deixar de amar. E é dessa forma que Deus age com a gente, com amor incondicional.
Você lembra do que a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 3? Jeremias capítulo 31, versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. Deus está dizendo assim para mim e para você: Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus da sua casa, e aconteça o que acontecer, Ele vai continuar sendo o Deus de Israel, Ele vai continuar sendo o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos esse povo que Deus ama. E o verso 2 ainda diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e achou graça no deserto. Coloca a mão no seu coração assim, querido, e diga comigo assim, ó: eu achei graça aos olhos de Deus. Querido, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você é, independente daquilo que você deixou de fazer, Deus ama você, e Deus resolveu escolher você para ser povo dele, para fazer parte da nação dele, que há de entrar e governar o céu para a glória do nome de Jesus Cristo. Então ainda o verso 3 diz assim, da palavra de Deus: de longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí a mim. Que amor é esse, querido? Que me ama, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho, e nem por aquilo que eu faço. Isso quer dizer que vir na igreja orar mais não aumenta o amor de Deus por você. Dar o seu dízimo não aumenta o amor de Deus por você. Fazer tudo certo não aumenta o amor de Deus por você. Fazer tudo errado não aumenta e nem diminui o amor de Deus para você e por você. As consequências disso serão provadas na terra, mas o amor dele é eterno e incondicional. Muito antes de você nascer, fazer ou existir, ele disse que te amou, e ponto final. Que amor é esse? Quem sabe o seu pai da terra, o seu pai físico, nunca te amou. Eu estou te apresentando um Deus nessa noite que te ama, independente daquilo que você faz. Se você comparar Deus com o seu pai, você verá que todos os erros que você já cometeu, você já merecia estar morto, você já merecia estar exterminado, você não merecia nem estar aqui hoje, se Deus fosse pai igual seu pai é. Mas Deus é um pai que nos ama com amor eterno. Pastor, como é que eu consigo sentir esse amor? Olha para Jesus. Consegue olhar para Jesus? Olha para a cruz. Olha para aquilo que Ele fez por você. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que se você olhar para Jesus, você vai entender esse amor. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é para aquilo que você faz, irmão, não é porque você tem um cargo na igreja, não é porque você toca, não é porque você faz isso, não é por nada disso, é porque o amor dele é eterno, e se ele jurou que nos amaria, independente daquilo que fazemos, ele nos ama e ponto final. Todas as coisas que procuravam Jesus, ricos, pobres, aleijados, leprosos, ladrões, cegos, eram acolhidas por Ele. Ele os amava, Ele dava atenção a elas. Por isso eu posso afirmar, Ele é um Pai amoroso. Deus é um Pai que nos ama, independente daquilo que fazemos. Amém? Amém? Consegue entender isso? Eu não estou mandando você sair daqui e começar a fazer tudo errado na segunda-feira.
Tudo que você planta, você colhe. Esse é um princípio de Deus. Mas nada que você faça na terra aumenta o amor de Deus por você. Nada. Como um pai que ama o filho, ele ama você, ele cuida de você, ele protege você, e ponto final. Acaso um pai não dá pão para o filho que tem fome? Muito mais Deus que está no céu não dará tudo o que nós precisamos, tudo o que deseja o nosso coração. Primeiro, Deus é um pai amoroso. Segundo, Deus é um pai misericordioso. Você pode ler comigo Salmo 103, do versículo 8 até o versículo 13. O Salmo 103 diz assim comigo, acompanhe no telão: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se. Você já cometeu algum erro? Você já pediu para o seu filho fazer alguma coisa na sua casa e ele não deu conta de fazer? Já pediu para o seu filho estender a roupa no varal e ele não estendeu? Já pediu para o seu filho lavar a louça do almoço e ele não lavou? Ou você já viu o seu filho assim, lavando a louça de um jeito tão relaxado que ele derrubou um prato, quebrou o prato? E aí o que você fez? Deixou de amá-lo? Já pediu para o seu filho assim, por favor filho, recolha o lixo para mim, que a gente precisa colocar lá fora? E ele disse para você assim, tá bom, vou recolher, e ele esqueceu. Aí no outro dia o lixeiro passou e o lixo ficou lá. Você deixou de amar o seu filho? Você olhou para o seu filho e disse para ele assim, filho, por favor, não anda com fulano. De repente você soube que ele te enganou e ele andou com fulano. Você deixou de amar o seu filho? Pode ser que você deixou de fazer algumas coisas por ele, mas deixou de amar? A palavra de Deus está dizendo que nós conhecemos e precisamos conhecer um Deus que é misericordioso, que Ele é tardio em irar-se. Ele segura. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós, querido, dessa noite? É que eu e você como pais precisamos aprender a segurar algumas palavras que ofenderão a vida dos nossos filhos, porque o amor de Deus para conosco vai além até da nossa compreensão. Ele nos ama e ponto final. Mas às vezes nós não conseguimos amar o nosso filho como Deus nos ama. Então a gente vê o versículo 9: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. O pai corrige o filho, mas o pai corrige o filho em um determinado tempo. Logo depois da correção, o pai ama, o pai beija, o pai abraça, o pai dá carinho. E pode ser que o seu pai nunca te deu isso, mas eu estou te oferecendo um Jesus Cristo que faz isso por você todas as vezes que você se achega a Ele. E hoje de manhã eu fui acordado por duas crianças que me deram o abraço que eu precisava. Eu acordei com os dois pulando sobre mim e eu não tinha palavras, eu apenas chorava. Eu apenas chorava, porque eu sou duro com eles. Mas que pai não é? E a gente precisa entender que Jesus Cristo, de uma vez por todas, fez isso na cruz para que eu e você pudéssemos ter a Deus como nosso Pai. Porque acaso o seu pai físico venha faltar, o seu pai espiritual há de cuidar e há de suprir todas as nossas necessidades. Todas. Por isso, versículo 10 do Salmo 103 ainda diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Como é que era lá na sua casa? Fez isso, ganhou isso. Obedeceu, ganhou. Não obedeceu, não ganhou. Limpou o quarto, ganhou. Pegou a necessidade do cachorro no quintal, ganhou. Não fez, não ganhou. Lavou o carro,
Pode sair. Não lavou o carro? Não pode sair. E a gente olha para Deus e a gente vê que Ele não nos trata segundo o nosso merecimento, Ele não nos trata segundo aquilo que a gente merece, Ele não retribui segundo aquilo que existe na nossa vida, Ele não age assim. Ele não é assim. Ele me ama e ponto final. Não é por aquilo que eu mereço, mas é porque Ele é amor, e a palavra dele nos diz que Ele é amor. Então o verso 11 ainda nos ensina: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim grande é a benignidade para com os que o temem. O amor de Deus, a benignidade dele, a bondade dele é tão grande, que você pode olhar para o céu e tentar imaginar o tamanho do amor de Deus por você, que você não vai conseguir entender. Verso 12: quanto ao oriente está longe do ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. E o versículo 13: como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai que ama o filho. O amor de Jesus por você pode ser comparado ao amor do pai que ama o filho. Mas pastor, eu não tive esse amor de pai. Você não teve o amor de pai? Olha para Jesus então. Veja a atitude de Jesus no Novo Testamento. A Bíblia nos conta a história de uma mulher. A Bíblia nos diz que essa era uma mulher samaritana. A história que eu quero contar para você se encontra no livro de João, no capítulo 4. A história dessa mulher samaritana é mais ou menos assim. Era a hora sexta do dia, por volta de meio-dia. E uma mulher estava perto de uma fonte. Ela precisava recolher água para os animais. E por volta do meio-dia, Jesus estava com sede. E Jesus então se dirige até aquela fonte. E a história nos diz que um judeu não poderia falar com um samaritano. Mas Jesus, com sede, e sozinho ali onde ele estava, ele olha para aquela mulher samaritana e diz para ela: eu quero um pouco de água. Então aquela mulher se assusta e diz: você não pode falar comigo, você é judeu, eu sou uma samaritana, e judeus não conversam com samaritana. E Jesus diz: me dá um pouco de água. E ela mais uma vez diz: eu não posso te dar água. Então Jesus replica a ela: se você conhecesse o amor que eu tenho para com as pessoas, se você conhecesse o amor que eu estou te oferecendo, e se você soubesse que dentro de mim existe uma água, e se você tomar da água que eu te ofereço, você nunca mais vai ter sede. Então aquela mulher olha para Jesus e diz para ele assim: ei, o senhor não está bem, o sol eu acho que te fez mal, porque o Senhor está pedindo para mim água, e o Senhor fala que dentro do Senhor tem uma água que mata a minha sede. Eu não estou entendendo. Cadê a corda? Cadê o balde? O poço é fundo, como é que o Senhor vai pegar a água? Então Jesus olha para ela e diz assim: não, mulher, eu estou te oferecendo me conhecer e provar do meu amor, porque se você me conhecer, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Então aquela mulher olha e diz assim: ei, todos os dias eu venho aqui e eu sofro para pegar essa água, e essa água mata a minha sede, mas daqui 15 minutos eu estou com sede de novo. Então Jesus disse para ela assim: prova da água que eu estou te oferecendo e você nunca mais vai ter sede. Então aquela mulher disse assim: eu quero provar dessa água, Jesus. Então ele olha para ela e diz assim: vai lá então e chama o teu marido. Então ela olha para ele e diz assim: eu não tenho marido. Jesus mais do que depressa olha para ela e diz: dizes bem, não tens um marido, também não tens 5 maridos, porque 5 maridos já passaram por você. E ela diz: é verdade. Mas Jesus mesmo assim olha para ela e diz assim: mas eu te ofereço agora
um amor que é capaz de suprir todas as suas carências e todas as suas dificuldades. Prove da água que eu te ofereço. E aquela mulher, a palavra de Deus nos diz no versículo 24 do livro de João, capítulo 8, que aquela mulher deixou o seu cântaro, e ela deixou tudo, e ela foi seguir a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher foi uma das poucas abençoadas que teve a oportunidade e o privilégio de ver que o túmulo aonde Jesus estava vazio. Porque Jesus amou aquela mulher como um pai ama o filho, não por aquilo que o filho faz, mas sim porque o pai ama o filho independente de qualquer coisa. Quantas mulheres samaritanas estão aqui nessa noite? Quantos homens samaritanos estão aqui nessa noite que cometeram erros e que acham que não são dignos de estarem na presença do Pai? Deus, através de Jesus, traz dignidade para aquela mulher. Olha para Jesus e você vai se lembrar de que Pedro havia acabado de o negar 3 vezes. E Jesus olha para Pedro, prepara um churrasco na beira da praia e diz para ele assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Senhor. Mais uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para Pedro assim: apacenta minhas ovelhas, e com o amor que eu estou te perdoando, cuide dos seus filhos, cuide dos filhos que eu estou deixando na terra. Querido, Jesus quer te devolver a dignidade nessa noite, como um pai que ama o filho, e que ama o filho com amor eterno, e que ama o filho independente daquilo que o filho faz, independente de qualquer coisa. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro, não importa nada. Deus é um pai amoroso e Deus é um pai misericordioso, que ama você, e ponto final. Amém? Consegue entender isso? Para encerrar, e para você ter essa certeza no seu coração, Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo, e eu te sustento com o meu braço forte, que é fiel. Independente daquilo que você viva, independente daquilo que você passe, Deus ama você. Independente se você foi amado pelo seu pai ou não, independente se você faz coisas certas ou faz coisas erradas, Ele ama você e ponto final. Ele está sempre do seu lado, por onde você estiver. Ele é aquele pai que te incentiva. Você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Quantas palavras de incentivo você teve? Ele é aquele que te dá uma bicicleta, e quando você cai, Ele te ajuda a continuar. Querido, por mais que o seu pai, por mais que as pessoas que estão à sua volta não acreditem mais em você, Deus acredita. Talvez ninguém mais acredite em você, talvez ninguém mais se importe, talvez seu pai, sua mãe, seus parentes, amigos. Deus conhece o seu coração e ama você não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você é importante para Deus, e ponto final.